Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Crise no G6? Que nada! Nem todos. A gente estava diante de uma rodada em que 5 dos 6 times do G6 estavam perdendo nessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo tratou de virar o jogo e mudar essa história. Contra o Corinthians, dentro da arena do Corinthians, virou o jogo e fica super confortável na liderança. O Flamengo estava correndo riscos, né? Ele viu o Palmeiras se aproximar com o jogo a menos, podendo inclusive ultrapassá-lo. Essa possibilidade no momento acabou, porque o Flamengo coloca simplesmente 5 pontos à frente do Palmeiras e mesmo com uma partida a mais, o Flamengo não pode ser ultrapassado pela equipe comandada por Abel Ferreira. Então, antes de falar do Flamengo, a gente vai dar um passeio pela rodada nesses jogos envolvendo os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que raramente isso acontece, mas aconteceu na rodada 25. O Cruzeiro perdeu, num jogo em que pouca gente imaginava, mas o Cruzeiro perdeu para o Vasco da Gama por 2-0, num jogo bem abaixo da Raposa. O Palmeiras perdeu para o Bahia. Pouca gente imaginava também que o Palmeiras, após uma grande classificação, fosse perder para o Bahia, mesmo que o jogo tenha sido na Fonte Nova. O Palmeiras estava com muita moral, né? O Mirassol perdeu esse jogo, então, quase que ninguém imaginava. O cenário estava muito favorável à equipe do interior paulista. E o Atlético Mineiro venceu por 1-0, mesmo jogando com um jogador a menos. E o Botafogo perdeu o clássico para o Fluminense por 2-0. Isso aí já acho que muita gente imaginava, né? O Botafogo está em decadência, mesmo o Fluminense vindo de eliminação, novo treinador, mas acho que muito mais pela fragilidade do momento do Botafogo, que está em decadência técnica, muitos desfalques, principal jogador do Botafogo, um dos principais, indo para a Copa do Mundo sub-20, sendo que o clube poderia ter vetado isso. Enfim, acho que o cenário do Botafogo era o que mais se aproximava ali de uma derrota dentre as equipes do G6. Só Bahia e Flamengo venceram os seus jogos. A gente tem um cenário, como eu falei, de uma liderança muito confortável para o rubro-negro, que estava perdendo para o Corinthians por 1-0. Tá? O Corinthians fez 1-0 logo no início do segundo tempo e o Flamengo não demorou muito para empatar e depois virar essa partida. Essa virada foi muito importante porque o Flamengo vai mais tranquilo, né, para a Libertadores, que é daqui a muito tempo. Libertadores é no final de outubro. Mas o Flamengo vai mais tranquilo porque, de certa forma, se a gente analisar a tabela aqui, né, o Flamengo vai ter jogos decisivos pela frente, mas antes ele tem esse jogo contra o Cruzeiro, que é o jogo ali, briga de foice. Uma derrota para o Cruzeiro dentro do Maracanã pode significar, mais uma vez, a ameaça. Por quê? Porque se o Flamengo perde para o Cruzeiro, ele coloca o Cruzeiro no jogo. E ainda tem um Palmeiras e Vasco no Allianz Parque na quarta-feira, né? Esse Palmeiras e Vasco também é muito importante. Então, quem tem uma partida ali, um confronto direto, nesse caso é o Flamengo, e o Palmeiras pega uma equipe da parte de baixo da tabela, que por mais que venha em ascensão, ainda não é uma equipe que esteja no mesmo nível do Palmeiras, né? Longe disso. O Cruzeiro, ele é uma ameaça. O Cruzeiro, nesse momento, é o vice-líder, então a gente vai ter um confronto entre líder e vice-líder. No turno, deu o Cruzeiro 2-1. Agora, o Flamengo vem como muito favorito. O momento do Flamengo é muito melhor, porque o Cruzeiro perdeu para o Vasco, né? Fora de casa, o Cruzeiro não conseguiu ameaçar o Vasco. Teve chances, criou e tal, mas o Vasco da Gama mereceu, jogou melhor, poderia inclusive ter feito 3-0, né? E aí, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo, ele enfrenta o Bahia na Fonte Nova. O Bahia é freguesaço do Flamengo. O Bahia é muito freguês do Flamengo. Então o Flamengo está contando também com esse bom retrospecto diante do Bahia, seja na Arena Fonte Nova, seja no Maracanã, para poder fazer 6 pontos e, de certa forma, não é garantir o título, mas encaminhar muito bem essa taça, colocando uma gordurinha. O Flamengo venceu o Cruzeiro, o Flamengo vai botar uma distância, nesse momento é de 4 pontos, vai botar uma distância de 7 pontos para o Cruzeiro, com um jogo a menos que o Cruzeiro. O Cruzeiro passa a ser quase carta fora do baralho.
Se o Palmeiras não vencer o Vasco, a gente já tem um cenário aqui de probabilidade de título para o Flamengo muito alta. Muito alta. Isso no caso é claro, o Flamengo venceu o Cruzeiro e o Palmeiras não venceu o Vasco. Né? E depois o Palmeiras vai ter o clássico contra o São Paulo. Então, no Morumbi, o Palmeiras tem o jogo contra o Vasco e o clássico contra o São Paulo. O Flamengo tem um confronto direto, líder e vice-líder, e depois um jogo contra o Bahia, que mesmo sendo na Fonte Nova, Bahia é freguês do Flamengo, né? E esse Flamengo tá muito melhor do que esse Bahia. Bom, o Bahia que venceu o Palmeiras é um Bahia que vinha sofrendo eliminações, falta de vitórias, perdeu para o Vasco em São Januário, apesar de fazer 1-0, teve tudo aquilo que aconteceu, né? Desfalques, expulsões e tal, e mesmo assim o Bahia conseguiu vencer o Palmeiras. Então, um jogo assim que o Bahia se superou e muito. E aí o Bahia tem esse confronto direto com o Botafogo na próxima rodada e depois tem o Flamengo. Então, o Bahia também não tem vida fácil nessas duas próximas rodadas. Pega o Botafogo, que é quinto colocado, Bahia nesse momento sexto lugar, e depois pega o Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro. O campeonato está ficando bom, está se afunilando, a gente vai ter 2 confrontos aí de 6 pontos na parte de cima da tabela, e na parte de baixo da tabela tem time que está querendo dar adeus para a zona de rebaixamento, ainda não é o momento, né? O Fortaleza, por exemplo, venceu dentro de casa o Sport por 1-0 no sábado, mas ainda não conseguiu deixar a vice-lanterna. Mas ele já fica muito próximo de, por exemplo, dar um salto na tabela e ficar ali na 17ª colocação. Juventude e Vitória continuam com... O Vitória continua com 22 pontos, o Juventude somou mais um, foi a 22, mas o Fortaleza com 21 talvez seja aquele que mais ameace. A distância para o Santos ainda é longe, né? Ainda está um pouquinho distante. 6 pontos. Então, Fortaleza tem 21, o Santos, que é o primeiro fora da zona, tem 27. Aliás, os times da zona de rebaixamento deram uma chafurdada ali no Z4, né? O Juventude é o último com 22 e o Santos, com um empate diante do Bragantino, somou mais um, chega a 27. Então, 5 pontos fora da zona de rebaixamento. São 2 rodadas. Então, de certa forma, o quarteto rebaixado ele está ganhando um desenho. Eu já falei para vocês que eu acredito que se alguém sair dessa turma vai ser o Fortaleza. Não acredito no Vitória, não acredito no Juventude. O Sport, para mim, já está rebaixado, então acho que só o Fortaleza reúne forças para sair do Z4 nesse momento, com o novo treinador, tem um aproveitamento bacana. 3 jogos, 2 vitórias. Né? Então acho que para quem estava sem vencer nada, é um aproveitamento muito bom. A gente vê o Vasco com 30 pontos praticamente se despedindo dessa briga aí. O Vasco no confronto contra Bahia, Flamengo e Cruzeiro, muita gente achou que o Vasco não fosse ganhar ponto nenhum, que ele fosse perder todos os jogos. O Vasco fez 7 pontos. Então acho que depois de vencer adversários com muita qualidade, o Vasco está fora dessa briga de rebaixamento. Acho que o Vasco pode começar a sonhar mesmo com pré-Libertadores, por mais que ainda esteja longe, né? Mas dá para o Vasco sonhar com pré-Libertadores, ou para o torcedor mais pé no chão é simplesmente fazer os pontinhos, mais 15 pontos e continuar na primeira divisão com uma vaga para a Sul-Americana, tá certo? O campeonato nesse momento está bem dividido, né? A gente tem ali do Flamengo até o Palmeiras a briga pelo título, do Mirassol até o Fluminense a briga por Libertadores da América, né? Por que só até o Fluminense? Por que você não coloca Grêmio, Guilherme? Por que você não botou o Bragantino? Muito por conta dos jogos, né? O Grêmio tem 25, o Bragantino tem 25, o Fluminense tem 23, São Paulo tem 24. Então os times que estão à frente têm jogos a menos. Tem jogos a menos. Os times como Grêmio, Vasco, Bragantino já têm os 25 jogos. Tá? Eles já têm o número de jogos padrão. Então eles já não saem dali. O Fluminense pode se distanciar ainda mais. São Paulo e Bahia podem se distanciar ainda mais. E a diferença do Botafogo, que tem 25, para o Bragantino, é 8 pontos. 8 pontos é muita coisa. Mas ainda estamos na rodada 25. Mas o Bragantino não mostra aí uma seta para cima. Né?
O Grêmio também, vence uma partida, depois empata, e depois perde, aí tem uma sequência de derrotas. E o Vasco tem uma sequência de 2 vitórias, vem do empate contra o Flamengo, mas também é uma equipe muito inconstante. Vai pegar um Palmeiras agora, pode ser uma derrota que pode atrapalhar aí os planos do Vasco de subir um pouquinho mais na tabela. Então, a inconstância dos times de baixo favorece um pouquinho os times que nesse momento estão lá em cima, mesmo que muito irregulares, né? Bahia e Botafogo, por exemplo, tem uma vitória aí nos últimos jogos. Se você pegar ali o Bahia, ele nos últimos 5 jogos, pegar o Bahia aqui, no recorte dos últimos 5 jogos, ele tem, na verdade, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 4 jogos é que o Bahia venceu um jogo apenas. O Botafogo, por mais que nos últimos 5 jogos conste ali 3 vitórias, é porque existem 2 jogos aí que não estão sendo contabilizados, né? Que é o jogo contra o Mirassol e o jogo contra o Grêmio. Porque se a gente colocar o jogo do Mirassol e do Grêmio, essa conta muda. O Botafogo venceu apenas um, né? Porque esses jogos são de rodadas atrasadas, né? Na conta do GE, que eu estou olhando aqui, ele olha para as rodadas, tá? Então, nas últimas 5 rodadas, o Botafogo venceu 3 jogos e perdeu 2. Mas, contando os jogos atrasados, o Botafogo só tem uma vitória. Na verdade, o Botafogo ganhou um jogo no mês inteiro. No mês de setembro inteiro, o Botafogo só ganhou um jogo, que foi o jogo do Atlético Mineiro. É muito pouco e o viés do Botafogo é seta para baixo nesse momento. A gente volta mais tarde para falar mais de futebol brasileiro aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.